caí nos golpes. Inclusive, eu perdi muito dinheiro. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristiano e hoje eu estou aqui para trazer mais uma entrevista de aprovado, dessa vez do Japão. Então, para você que acompanha vídeos sobre os Estados Unidos e que tem o sonho americano, já se inscreve no canal que a gente posta muito conteúdo e toda semana tem entrevista de pessoas que tiveram seus vistos aprovados. Hoje eu estou aqui para falar com o Léo, um cara que mora há mais de 20 anos entre indas e vindas no Japão. E ele vai dar detalhes sobre como que tem sido essa trajetória dele, por que Estados Unidos e como que foi essa jornada até a aprovação. Léo, obrigado demais, cara, por ter topado bater esse papo. Muito bom falar contigo, viu? E aí, Cris, beleza? Cara, eu que agradeço o seu convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma satisfação mesmo estar aqui ao vivo com você, né? Para quem sempre está só te acompanhando e hoje poder conversar com você, eu estou muito feliz. Inclusive, a última live sua que eu fiz um comentário e você me respondeu lá, fiquei também contente pra caramba. E tá aqui agora, cara, é só alegria. Obrigado, cara. Pô, quem sabe quando você chegar aqui, vocês não batem um papo pessoalmente e gravam uma entrevista pro canal dele. Essa é legal, né? Eu vou cobrar o Oliver ainda, inclusive, sobre isso. E assim, até pra quem não sabe, o Léo, ele tem um canal no YouTube, mas assim, ele tem muito mais experiência do que eu e o Oliver somados, né? Quanto tempo de canal, Léo? Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. É o quê? Vida no exterior, não é isso? Vida no exterior, cara. E agora vai fazer sentido, né? Que eu vou sair de um país e vou pro outro, né? Então vai fazer mais sentido aí. Verdade. A gente vai deixar o link na descrição para quem quiser acompanhar o conteúdo do Léo. É legal pra caramba também. Léo, caminhoneiro no Japão, né, cara? Sim, cara, eu trabalho com caminhão há mais de 10 anos aqui. Legal. Me conta um pouco sobre isso. Você saiu do Brasil por quê e como que tá a sua vida no Japão aí? Eu saí do Brasil, assim, quando eu tava para me formar na faculdade no Brasil, isso aí há muito tempo atrás, tá? Me formei em administração de empresa e eu queria empreender no Brasil. Como todo estudante de administração de empresa quer empreender. E eu fui convidado por um amigo a entrar de sócio numa empresa que estava para fechar. É uma loucura. A empresa vai fechar e a gente resolveu entrar. E nessa eu precisava de capital para investir. Eu não tinha. Estava terminando a faculdade. E eu tinha irmã aqui no Japão e perguntei para ela: você não pode me patrocinar? Eu pago depois. Ela falou: oh, tranquilo. E ela me mandou um capital para o Brasil e eu entrei nessa empresa. Foi complicado, sabe? Porque sem experiência, com pouco dinheiro, no final não deu certo, que foi aquele ano do atentado, né? Que foi em 2001. Aí nossas vendas caíram e, resumindo, eu tive que vir para cá para poder pagar essa dívida. Foi aí que começou a minha história aqui no Japão. Entendi, cara. E você achou que seria mais fácil fazer grana no Japão do que no Brasil? Sim, sim, com certeza. Porque você sabe, né, Cris? No Brasil, um recém-formado sofre muito porque ele não tem experiência. Aí ele vai procurar um emprego, o que, que as empresas exigem? Experiência. Aí não faz sentido, entendeu? Como que você vai ter experiência se você é um recém-formado e a empresa exige isso, entendeu? Então, não tem como, cara. Não tem como você ter um capital bacana para você ser um empreendedor no Brasil, ainda mais jovem, né, com 20 e poucos anos. E aqui não, aqui basta você trabalhar, entendeu? Você basta trabalhar para você conseguir levantar. Até para entender, no Brasil o salário mínimo ele é 1.350, se não me engano, alguma coisa assim. Quanto que é o salário mínimo no Japão, você tem noção? Hoje está na casa dos. Não chega a US$ 1.000, o salário base. Só que a gente não ganha isso. Nós não ganhamos isso. Nós ganhamos mais do que isso, entendeu? Mas vamos colocar. Eu até brinco, né, nos meus vídeos. O afegão médio. Assim, o afegão médio somos nós, brasileiros aqui, que vai trabalhar na base. Na base de. Geralmente são nas fábricas, tá? Hoje, o pessoal está conseguindo tirar aí, na média, de uns US$ 2.000. É, não necessariamente o brasileiro ele vai ganhar o salário mínimo, né? Eu botei mais só para a gente ter uma referência, mas ainda assim é uma diferença bem grande. Na média, o brasileiro não vai ganhar 10 mil reais para poder bater esses mesmos US$ 2.000. Dentro disso aí, né, Cris? Lógico, tem pessoas que ganham muito mais, entendeu? Tem pessoas que estão bem mais acima Uhum, dessa média. Eu falei uma média geral, assim, para também não iludir claro. muitas pessoas, né? Agora, como que foi para você essa questão cultural, assim? Porque, cara, de recém-formado, mudando para o Japão, não deve ter sido tão fácil. Ou você já estava habituado com a cultura japonesa? Cara, eu já estava habituado porque meus pais são japoneses. Meu pai e minha mãe, eles foram pro Brasil como imigrantes quando eles eram crianças ainda, né? E eu fui, assim, meu pai foi bem jovem, assim, menos de 10 anos. Minha mãe também foi mais ou menos nessa faixa. Eles se conheceram no Brasil depois de adulto e casaram. Mas eu fui criado desde pequeno com meus avós também, morando junto na mesma casa.
e como meus avós só falavam em japonês, então nós fomos criados dentro da cultura mesmo, sabe? Tudo dentro da cultura japonesa, inclusive o idioma também. Então, quando eu vim para cá, eu não tive muita dificuldade, já estava habituado. Já tivemos vários clientes, vários não, mas alguns clientes do Japão, e eu descobri que tem muita gente, muito brasileiro no Japão que não fala japonês, que vive fechado em comunidade brasileira. Um monte. Tem, né? A maioria, posso te garantir, a maioria. Eu também não vou julgar, porque deve ser difícil pra caramba aprender japonês. Se alguém está fazendo, você consegue também. Que o ser humano tem uma capacidade infinita do cérebro aprender, certo? Uhum, Aí, verdade. salvo em caso de deficiência, mas vamos colocar uma pessoa normal. Então, eu sempre coloco isso na minha cabeça. Se tem alguém fazendo, é porque eu consigo também. Aí vai de você, se você vai lutar para isso ou não, entendeu? Tanto é que tem muitas pessoas aqui no Japão que é incrível. Não tem descendência japonesa nenhuma, igual vocês, brasileiros puros, natos, e chegam aqui, o cara se esforça e consegue aprender o idioma, cara. Esse pessoal eu admiro demais, entendeu? Sim, tem muita gente que tem descendência japonesa igual a mim e chega aqui e não quer aprender. Fica aqui 10, 15, 20 anos e não consegue aprender o idioma. Aí acontece a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Eu vejo os canais do YouTube, né, que nem o Oliver também já falou sobre isso. A pessoa vai para um país que é diferente do seu, que o idioma é diferente, mas o principal, que é o idioma, a pessoa não se esforça a aprender, não é verdade? Isso, é total. Aí depois fica batendo a cabeça na parede, porque não consegue uma colocação melhor, não consegue almejar um emprego melhor, só que não percebe que a sua única deficiência é o idioma. Não, e falar a língua do país é o básico para dignidade, né, cara? Imagina você morar num lugar em que você não fala nada, deve ser caótico. A gente está muito mais acostumado com o inglês, né? O brasileiro já cresce ouvindo inglês em vários lugares. Eu imagino, por isso que eu falei que já aprender japonês não deve ser fácil. Eu imagino que até pelo alfabeto ser diferente, pela forma de falar, as entonações e tal, deve ser bem mais difícil que aprender inglês. Mas eu acho que, cara, se tá no lugar, você tem que aprender, né? Tem que dar um jeito, não tem o que fazer. Lógico, Já foi pro Japão falando japonês, né? sim. Já tinha uma irmã aí, então já tinha uma rede de apoio. E nessas indas e vindas aí, você falou, são 22 anos de Japão, né? Metade da minha vida. Legal. E como que tá a vida aí, cara? Tá curtindo? No Japão, cara, é assim, a grande diferença que eu senti em relação aos Estados Unidos, vamos falar sobre oportunidade. O Japão é mais fechado para quem é estrangeiro para conseguir uma oportunidade melhor. Por exemplo, dentro das fábricas é muito raro você conseguir um cargo, por exemplo. O máximo que a pessoa pode chegar, você virou líder dos brasileiros, só. Não sai disso, entendeu? Eu tô aqui há muito tempo, eu não conheço nenhum brasileiro trabalhando em fábrica que conseguiu um cargo acima disso, acima de líder de brasileiro. Por quê? Como ele fala o idioma, ele consegue ser tradutor dos outros que não sabem. É o máximo que o cara chega. É uma cultura muito fechada nesse ponto, entendeu? Eu entendo sim por um lado, tá? Uma vez eu perguntei para um japonês que era um chefe meu, eu falei, por que vocês não dão oportunidade para estrangeiro? A resposta dele foi simples, porque uma hora vocês vão embora. Errado ele não tá, né? Não tá. Não tá errado, realmente. Ele falou, uma hora vocês podem ir embora e aí? A gente treinou você, investiu em você e de repente você tem um problema na sua família lá no Brasil, você fala, eu preciso ir, não tem jeito. Acabou, a gente não pode prender aqui, entendeu? Sim. Agora, isso é interessante, porque a cultura americana ela é completamente diferente. A cultura americana ela te abraça enquanto você é capaz de produzir alguma coisa, e se você é bom, você é empurrado para cima e eles não estão nem aí. Primeiro que normalmente as pessoas que estão aqui trabalhando, elas não vão embora, né? A pessoa já está no melhor lugar do mundo, vai embora para quê? Então, o cara ele vem e fica. Conheço muita gente que veio para cá com 50, já vi gente que veio para cá com 60 e que conseguiu se estabilizar na vida e construir carreiras e abrir empresa. Eu não noto esse bloqueio no americano. Vai ter gente que vai falar, ah, mas no interior do Arkansas tem isso. Sempre vai ter pessoas diferentes em todo lugar, ainda mais num país de 300 milhões de habitantes. Mas definitivamente nos Estados Unidos não é uma questão cultural. Se você tem disposição a trabalho, e você está afim de fazer acontecer, eles vão te abraçar porque eles precisam de mão de obra, assim, desesperadamente. É um país muito pujante, né? A economia do país ela roda muito, eles precisam de gente a todo momento. A necessidade de mão de obra ela não pode ser suprida só com os americanos em si. Então, eles realmente precisam de pessoas de fora e eles sabem disso. Então, eu acho que isso é muito mais tranquilo aqui. Beleza, entendi então que o Japão ele já ofereceu tudo que ele podia te oferecer, que já deu uma estagnada e que você está procurando novas experiências e tal. E, cara, ir para os Estados Unidos sempre vai abrir portas, né? Mas eu queria entender de onde que vem esse teu negócio com os Estados Unidos. Você já teve isso desde novo? Foi uma coisa que surgiu mais agora, essa vontade de viver uma experiência no país? De onde que surgiu isso? Cara, não, esse é meu sonho de criança.
Desde moleque, sério. Desde moleque, porque tem uma história na minha família que a minha mãe tinha um tio na Califórnia, um tio muito bem sucedido. Ele saiu do Japão, jovem, foi para os Estados Unidos, entrou no ramo de joalheria. E ele obteve muito êxito. Tanto é que ele morava em Beverly Hills. E quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, ele mandou uma carta para minha mãe, falando assim que ele precisava de um herdeiro, que ele não tinha herdeiro. E falou para minha mãe, eu posso trazer seu filho para cá? Eu vou investir nele para ele seguir tudo que eu tenho aqui. Só que meus pais não toparam, entendeu? Que oferta. Meu pai falou, não vai, e não deixou eu ir. Só que eu fiquei sabendo disso depois de adulto. Será que você não podia ser o herdeiro dele à distância? Não custava nada, né? Então, quando eu tinha uns 14 anos, minha mãe me contou essa história. Eu fiquei louco, eu fiquei maluco. E desde então, eu tenho esse negócio na cabeça. Um dia eu vou para os Estados Unidos. Um dia eu vou para os Estados Unidos. Uma porque eu sempre gostei dos filmes americanos. Eu sempre assisti filme americano. Tá, ponto. Com o tempo eu fui aprendendo o idioma, aos poucos. Eu não gostava de inglês, eu achava muito difícil inglês. Mas assim, cada vez mais essa vontade de ir para os Estados Unidos crescia, certo? Aí quando eu fiz faculdade, eu tive curso de inglês com professores muito bons. Fiz uma escola boa com professores muito bons, quando eu realmente aprendi o inglês. Quando eu aprendi o inglês, aí eu peguei o gosto de vez, assim, sabe? Eu falei, não, eu tenho que ir para os Estados Unidos, cara. Eu tenho que ir lá e ficar fluente. E esse sonho vem, sabe? Esse sonho vem, só que você sabe, assim, a gente tem várias etapas da nossa vida que você tem que acabar meio que adiando o seu sonho. E eu vim adiando, eu fui adiando, entendeu? E nessa eu cheguei até agora que eu não tinha conseguido realizar esse projeto da minha vida. Mas agora vai, cara. Que coisa boa, hein, Léo? Quando que foi o momento em que você falou assim, a gente está agora em maio de 2024. Quando que foi que você tomou a decisão? Vou viver essa experiência nos Estados Unidos. Quando eu estava aqui já desde, vamos colocar aí, 10 anos atrás, eu já queria ter ido para os Estados Unidos. Só que naquela ocasião eu não poderia tomar decisões sozinho na minha vida. Então eu não consegui levar isso adiante. Beleza, vim adiando, até que alguns anos atrás eu retornei para o Brasil. E você sabe, as coisas no Brasil não estão fáceis, né? E eu tentei empreender no Brasil, não deu certo. Eu tentei empreender um pouco antes da pandemia, não deu certo também. Inclusive, eu perdi muito dinheiro. Eu perdi muito dinheiro não só por erro de estratégia, mas também por estelionato. Eu caí nos golpes. Não vou falar assim, um montante enorme de dinheiro, mas para mim era muito importante. Era o que eu precisava para eu conseguir investir. Porque o meu sonho sempre foi empreender. Aí eu comecei a trabalhar CLT e isso, aquilo. Eu fiz vários tipos de trabalho no Brasil nesses últimos anos. Foi quando eu falei, caramba, cara, isso aqui eu não vou sair do lugar nunca. Entendeu? Não vou sair do lugar nunca. Por quê? Eu não tenho capital para investir, eu estou preso na CLT e o que me sobra não dá para fazer nada. Que realmente o Brasil é para sobreviver. Eu pensei, caramba, eu tenho passaporte japonês, eu tenho cidadania japonesa, porque eu consegui tirar a cidadania. Eu falei, o melhor lugar para eu conseguir levantar um capital é voltando para lá, para o Japão. Então eu vim para cá. Só que a minha ideia foi o seguinte: eu vou para o Japão e dessa vez eu vou fazer tudo diferente. Eu vou levantar um capital seguro para que eu possa levar adiante o meu projeto nos Estados Unidos, que é o quê? Estudar inglês. Eu falei, eu preciso ficar fluente em inglês, entendeu? Eu preciso, porque você sendo fluente em inglês, você sabe disso. Muitas portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, acho que isso é o mais importante. Agora, olha que interessante, né? Você já tinha morado no Japão, só que a cabeça com que você voltou para o Japão mudou tudo, né? Totalmente. Então, não sei como que você estava antes, mas assim, você pode viver a vida de várias formas, né? Quando você coloca uma meta e essa meta ela vai te levar para um caminho melhor, cara, você vai lá e faz o negócio acontecer. Achei bem interessante isso, porque às vezes o que falta para muitas pessoas que estão assistindo essa entrevista aqui é só colocar o foco no lugar certo, sabe? Às vezes cortar despesas que não precisa, às vezes fazer um esforço adicional no momento de lazer para poder ganhar uma grana extra e juntar uma grana para um projeto específico que pode alavancar. E sem dúvida, assim, você tem inglês fluente, não importa se no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, você vai ter muito mais facilidade, muito mais oportunidade. Até para você como pessoa também vai ser super útil. Então, para mim é só vantagem. Olha só, aí tem gente lá que às vezes fica impaciente. A pessoa lá vem um mês ali de projeto, 2 meses de projeto, não vê o negócio sair do papel e ela já se desestimula. E você tá aí. Você mudou de país com uma cabeça para anos depois fazer o que você está fazendo agora, que é ir aprender inglês nos Estados Unidos. Legal, cara. Parabéns pela sua disciplina. Obrigado, Cris. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa, cara. Quando eu tava vindo pra cá,
Eu saí do Brasil dia 30 ou dia 31 de julho. Dia 30 de julho de 2022. Eu saí com US$ 5.000 no bolso. Era tudo que eu tinha. Eu vendi meu carro para comprar passagem e só me sobrou isso. E eu vim via Estados Unidos, o meu voo. A minha escala foi nos Estados Unidos, né? Porque eu tenho o ESTA, né? O ESTA é o Electronic System for Travel Authorization, né? É o visto eletrônico no passaporte japonês. Sim, eu peguei o voo via Miami. Eu cheguei em Miami e tive que tirar todas as bagagens, porque o meu próximo voo era no dia seguinte. Eu tinha que ficar uma noite em Miami. E a companhia aérea falou, você vai ter que tirar todas as suas bagagens, porque amanhã você vai pegar um voo doméstico. Você vai ter que fazer todo o check-in de novo de todas as bagagens. Falei, nossa, o que eu vou fazer com tudo isso de mala? Eu estava com 2 malas grandes, uma mala de mão e uma mochila. Falei, eu vou ter que arrumar um lugar para dormir. Eu saindo, peguei minha bagagem, tudo e tal. Passei pela imigração primeiro. Depois da imigração, eu peguei a bagagem. Na minha mente, eu não ia sair do aeroporto. Na minha mente, eu não imigrei ainda nos Estados Unidos. Eu só vou ficar no aeroporto, eu pensei. Só que aí eu fui saindo assim com as bagagens, aí tinha uma porta enorme. E a policial falou, ó, sai por aqui, sai por aqui. Na hora que essa porta abriu, Cris, eu vi a rua do lado de fora. Você entendeu? Eu achei que eu não ia poder sair. Eu achei que eu não podia pisar nos Estados Unidos. Eu achei que ia ficar na área internacional. Quando eu percebi que eu estava realmente em Miami, eu desabei, cara. Literalmente eu desabei. Eu falei, cara, eu imigrei. Como? Eu pensei, como? Todo mundo fala que é difícil. Como que eu entrei com tudo isso de bagagem, cara? Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu atravessei a avenida, eu saí da porta do aeroporto, eu atravessei para o outro lado, sentei numa muretinha com aquilo lá, um monte de bagagem, parecia um refugiado. E eu fiquei olhando para aquela fachada, International Airport, Miami. Eu fiquei olhando e bateu aquele negócio. Eu fico ou não fico, sabe? Eu tava de passagem, eu tava vindo pro Japão. Falei, eu fico ou não fico? Aí eu pensei, cara, eu tenho US$ 5.000. Pelo menos um mês eu consigo fazer um curso de inglês aqui e tal, tal, tal. Só que daí eu pensei, não é o que eu pensei em fazer ainda, você entendeu? Eu estava adiantando um processo que era mais para frente. Então eu pensei, eu não posso deixar essa ansiedade mudar todos os meus planos. Os meus planos, quando eu saí de Guarulhos, ontem era o quê? Passar uma noite nos Estados Unidos, que seria, eu tinha que passar mesmo nos Estados Unidos, né, que é o voo de escala, e depois vir até o Japão, e aqui eu ia começar o meu novo projeto, do zero, focado para daqui a 1, 2 anos, eu não sei, eu poder concretizar esse meu projeto, estudar inglês nos Estados Unidos. Então eu falei, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir. Cara, eu te juro, eu chorei na frente do aeroporto. Eu imagino. Eu chorei porque era o meu sonho, cara. Era o meu sonho, o meu projeto de vida estava na minha mão ali, ó. Tava na minha mão. Eu olhei para o aeroporto e falei assim, eu prometo que eu vou voltar. Eu até me emociono agora, assim, sabe, de pensar nisso. Eu olhei para o aeroporto e falei, cara, eu prometo, eu vou voltar ainda. Não sei quando, mas eu vou voltar. E depois eu entrei no aeroporto, daí tinha um hotel lá, eu tinha que pegar um hotel, que eu tava com muita coisa. E aí eu fiquei uma noite em Miami, depois fiz a escala em Nova York e vim pra cá. Entendeu? Aí desde que eu pisei aqui, eu falei assim, Cris, eu não vou desviar meu foco. Eu moro numa kitnet, um prédio velho, um apartamento muito velho onde eu moro aqui hoje. Eu tenho condições de morar em um lugar melhor. Eu falei, não, eu não preciso disso. Eu comprei um carro mais barato que eu encontrei para poder ir trabalhar. Eu não tenho nada, não tenho TV, eu não tenho nada. O computador que eu tenho eu trouxe do Brasil. Eu comprei o básico, uma geladeirinha pequena, uma máquina de lavar roupa, tudo do mais barato que eu encontrei. Por quê? O meu foco é outro, entendeu? Eu falei, eu não posso desviar e acabar tirando o que eu vou precisar lá na frente para eu ter conforto agora. Eu falei, não, você não precisa ter conforto agora. Você veio aqui para trabalhar. É isso que eu estou mantendo. E vai fazer agora, em agosto desse ano, 2 anos. É, meus amigos, está aí o poder do foco. Que impressionante, cara. Parabéns pela história. Obrigado. Muitas pessoas não teriam tido essa coragem que você teve. Podia ter ficado um mesinho nos Estados Unidos, realizado o seu sonho, mas resolveu pensar no longo prazo e vir de uma forma diferente. Legal, cara. E agora você vai colher o resultado, os frutos desse teu esforço e sacrifício. Muita gente tem um sonho, mas poucas estão dispostas a pagar o preço necessário para poder realizar ele. Você definitivamente pagou. Fantástico, cara, fantástico. Pô, que história inspiradora. Cris, eu abri mão de muita coisa, cara, para estar agora, nesse Legal, momento, falando com você. legal. E aí você resolveu então que agora chegou a hora de você aplicar para o visto de estudante, né? Bom, você já tinha o ESTA, poderia entrar no país, viver uma experiência temporária, você resolveu tirar o visto F1. Você tirou o visto F1
Em qual passaporte? O brasileiro ou o japonês? Eu tirei no japonês. E aí, de onde que veio essa ideia da Move, cara? Tá, a Movie começou assim. Eu já segui o Oliver há muito tempo. Eu sigo vários youtubers nos Estados Unidos, né? E o Oliver, cara, por incrível que pareça, é um dos caras que inspirava tanta confiança no que ele falava pra mim. Era assim, extremamente assim. Eu falei, cara, esse cara é muito inteligente. E eu sou assim, eu penso assim, eu aprendi com um amigo meu. Águia anda com águia. Águia não anda com porcos. Águia sempre vai andar com águia. Então eu falei, eu sempre tenho que me inspirar em pessoas que estão acima de mim em conhecimento para poder agregar alguma coisa para mim. Você concorda? Total. O Oliver mostra assim, que é um cara sensato no que ele fala. Ele tem as opiniões dele. E dá para ver que ele é um cara que ele pesquisa muito. E do nada surgiu você. Eu não te conhecia ainda. Quando eu estava assistindo os vídeos do Oliver, apareceu você do nada, assim. E eu gostei. O primeiro vídeo seu que eu assisti, eu não lembro, foi acho que um dos primeiros vídeos seu. E você transmitiu da mesma forma que o Oliver transmitiu, você também transmitiu. Eu falei, cara, que cara bacana. E é o seu canal, não é esse da Move, não. É outro canal seu. Missão América. Missão América, isso. E eu comecei a assistir seus vídeos também. Até que um dia eu vi que vocês estavam juntos no projeto de vocês, na Move Vistos. E eu falei, cara, a gente escuta tanto aquele negócio de agência que promete um monte de coisa, chega na hora, não acontece, deixa o cara na mão, isso, aquilo, tal. E eu falei, meu, eu preciso contratar alguém que saiba o que está fazendo, para eu não me perder. E eu comecei a assistir direto seus vídeos do Oli. Tudo que eu tinha meio que não estava assistindo, eu comecei a assistir tudo de novo, né? Que eu decidi, falei, chegou a hora. Foi quando aí eu falei, eu vou entrar em contato com vocês, com a Move. Eu não pensei em mais ninguém, eu não pensei em mais nenhuma agência. Eu falei, eu vou entrar em contato com vocês. Tem um cadastro, alguma coisa assim que tem que fazer no link que vocês colocam nos vídeos, né? E eu entrei, eu fiz o cadastro, não demorou nada, assim, vocês já me responderam. Já entraram em contato comigo, e aí começou o processo. Começou o processo e falou, ó, nós trabalhamos dessa forma. Eu olhei e falei, beleza, fechou, vamos embora. Vamos fazer. Falei, eu confio em vocês, vamos embora, vamos fazer. Foi assim, cara, eu lembro que foi na primeira semana de abril que o Visa Manager entrou em contato comigo. Primeira semana de abril, cara. E 3 semanas depois eu tava com a entrevista marcada. Não demorou um mês, cara. Foi muito rápido, cara. Fantástico, fantástico. E a gente gosta disso, de se guiar as pessoas no processo da forma mais eficiente e objetiva possível para chegar no final com o máximo de conhecimento retido ali e mandar para entrevista. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, Léo, que é esse negócio de gente que promete e não cumpre. E eu e o Oliver nos prometemos muita coisa na internet. Quando a gente fala sobre a Move, a gente promete que é certeza absoluta e a gente dá nossa palavra em relação a isso, que a pessoa que contratar a Move, ela vai levar para a entrevista a sua melhor versão. É a certeza de que ela vai ter um Visa Manager do início ao fim, que vai conhecer todos os sonhos, preocupações, pontos fortes e pontos fracos, que vai desde a reunião de estratégia, do entendimento do perfil até a simulação de entrevista. A gente promete que ninguém, nenhuma empresa no Brasil tem nem de perto o índice de aprovação que a gente tem. E bom, você teve a oportunidade de ver na prática e você estava preocupado de contratar alguém que prometesse que na prática não cumprisse. Como que foi com a Move, cara? A Move cumpriu? Cara, com a Movie, assim, eu achei legal, porque vocês são muito diretos, são sinceros em tudo que vocês falam. E uma coisa que eu gostei. Não é 100% garantia de que você vai passar na entrevista, certo? Ninguém pode garantir isso. Isso é fato, isso é óbvio. Ninguém consegue garantir mesmo, porque não depende da gente, não depende de vocês. Depende lá na hora da entrevista o que eles vão interpretar. Só que o preparo que vocês fazem nesse caminho para chegar lá, que é impressionante. O que eu senti de vocês, que vocês têm uma equipe muito forte. Por quê? O Visa Manager e a pessoa que fez lá a parte da DS para mim, eu vi que eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles não têm dúvida do que eles estão fazendo. Aí que eu senti, falei, caramba, eles são muito profissionais. Por quê? Tudo que eu perguntei, eles respondem. Não tem aquele negócio de, peraí, eu vou ver o que é. Peraí, a gente precisa pesquisar. Não. Tudo que eu perguntava já vinha a resposta na sequência. Perguntava, vinha a resposta na sequência. E uma coisa que eu achei muito bacana. Eu simplesmente fiz tudo o que o Visa Manager mandou eu fazer. Não tem segredo. Entendeu? Não precisa. Você não precisa ficar esquentando a cabeça. Você não precisa ficar, mas eu preferia assim. Eu acho melhor assim. Não, eu acho assim. A partir do momento que eu fechei com vocês, eu pensei, eu não vou pensar em nada. Por quê? Se eu soubesse de tudo, eu não ia precisar de uma agência, certo? Só que, como eu sei que o visto F1, que é o de estudante, ele é bem mais complexo do que o de turismo, que é cheio das armadilhas para você chegar até o projeto final,
Eu falei, não, eu preciso de alguém que saiba. E contratando vocês, eu senti isso já desde o começo, sabe? Uma segurança, por quê? Vocês estão convictos no que vocês estão falando, vocês são certeiros no que vocês estão falando, e deixa a gente muito tranquilo. E isso que eu achei muito bacana de vocês, sabe? E fora a educação, né? A educação do atendimento é. Eu não tenho o que falar, cara. Sem brincadeira. Eu não tô falando aqui para te agradar, porque é uma entrevista, não. Eu tô sendo sincero. Eu não tenho o que reclamar. Eu acho assim, não é gastar, eu acho que é um investimento. Cada centavo que eu investi nessa mentoria, para mim, valeu assim. Adiantou minha vida, eu sei que em muito tempo, cara, adiantou minha vida. Que bom, cara. Fico muito, muito, muito feliz de ouvir isso, porque foi para isso que a gente construiu o Move, que é para entregar para as pessoas a melhor experiência possível em todos os sentidos, tanto do ponto de vista de estratégia, quanto de chance de aprovação, quanto de tratativa, de relacionamento. Eu vi o teu áudio quando você foi aprovado e, pô, eu vi o grau de gratidão que você teve com o Visa Manager. E a gente ouve esses áudios o tempo inteiro, mas eu não consigo não me emocionar, porque caramba, cara, olha o que a gente criou, sabe? Existe essa conexão muito forte, o time se importa demais. Um dos nossos princípios na Move é entender que cada cliente carrega um sonho. E a gente leva isso muito a sério. A gente olha para isso como uma missão de fato. Eu não sei o que que esse visto americano vai proporcionar para aquela família que está do outro lado contratando a gente. Para alguns vai ser um passeio para Disney e voltar ao Brasil, conhecer o parque do Harry Potter, que é maravilhoso. Para outros vai ser ir para Nova York, para outros vai ser estudar. E outras pessoas vão encontrar oportunidades aqui, vão se tornar residentes, vão ter filhos aqui, vão aposentar nesse país. Então, todos os cenários estão na mesa e a gente entende a seriedade disso. Não é igual comprar uma camisa que se não for boa você vai lá e troca. Caramba, é um histórico da família, né? Se você não for aprovado, aquilo ali vai marcar. Então a gente tem muito cuidado com isso. E o que eu fico feliz, Léo, é que as pessoas às vezes não têm ideia. Volta e meia aparece comentário de pessoas, tanto no time da Move, do comercial, quanto, e às vezes em comentário do YouTube, falando, eu vi um monte de YouTuber falando que o visto de estudante não aprova. E tem muita empresa de visto, empresa de visto, que eu não sei se pela complexidade maior do visto de estudante, eles preferem empurrar o visto de turista para a pessoa, que eles ficam falando que está impossível aprovar visto de estudante. E eu acho isso absurdo, porque a Move aprova mais visto de estudante do que de turismo. O nosso método está funcionando tão bem, mas tão bem, que tem 3 meses já que a aprovação de estudante superou a de turismo, porque tem muita estratégia envolvida. E a verdade é que o visto de turismo ele tem menos margem para você transformar a sua apresentação. O visto de estudante, ele te dá mais flexibilidade ali de poder definir como que você vai colocar a informação e isso te dá um poder maior de influenciar o resultado. E tá dando certo, você tá aqui. Às vezes as pessoas olham lá, os comentários e falam assim: mas o caso dele era fácil por causa disso, disso e disso. Eu quero ver você trazer alguém assim, assim, assado. Primeiro que as pessoas não têm ideia de 20% do que é realmente o perfil das pessoas que eu entrevisto. Porque a gente não vai ficar explorando um monte de ponto particular da pessoa só para poder gerar um conteúdo e sensibilizar quem está do outro lado. Aqui você está me fazendo um favor de estar aqui. Então, a gente explora o que tem que explorar. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm ideia de algumas dificuldades de entrevistas que acontecem. Agora, pô, você tá aí, cara, um cara que é caminhoneiro no Japão. Como que eu vou fazer o cônsul americano olhar para um caminhoneiro no Japão e falar: esse cara precisa do inglês? É método. E do mesmo jeito, quando eu falo, a gente aprova na Inglaterra, na Austrália, a gente aprova em Portugal, no Japão, na Angola, porque aprova mesmo, entendeu? Porque ver na Irlanda, porque o método é o mesmo. O Japão, na verdade, é o mais diferente de todos. A gente vai até explorar um pouco isso. Mas, no final das contas, a estratégia ela é uma só e ela funciona em todos os lugares do mundo, porque o país, os Estados Unidos, ele é padronizado, né? Então, a gente encontrou o método que, cara, usa absolutamente a verdade da pessoa, estrutura aquilo de um jeito que o cônsul vai poder cobrir todo o checklist ali do que ele quer ouvir, para ele poder sentir a confiança. Então, às vezes, isso é muito triste. Chega uma pessoa com um mega perfil, procura Move, falando que foi negado. Aí quando você vai ver, explorou um monte de ponto negativo na entrevista e tal. Então, assim, a forma como você conduz, ela importa muito. E eu fico feliz de ouvir você falar que, cara, sua experiência foi tão boa com a Move. É engraçado, cara. Eu já não faço mais entrevista, porque a gente está com quase 6 meses, sei lá, de entrevista gravada para frente, né? Mas de vez em quando o Visa Manager eu falo, cara, se tiver alguma entrevista que você quer muito que eu faça, me manda. Né? A gente tem alguns Visa Managers na empresa. E aí o seu Visa Manager, acho que a cada 2 dias ele manda, cara, isso daqui vai ser muito legal, porque tem muita aprovação, entendeu? É muita aprovação o tempo inteiro acontecendo
Mas no seu caso, em particular, eu falo, cara, não tem como, cara. Você quer que eu grave tudo, pô. E aí, no seu caso, eu achei tão legal a história. Eu ouvi teu áudio lá, eu falei, não, vamos gravar assim, cara. Não, e Cris, é uma coisa assim que eu queria completar que eu estava falando, né? Que eu reparei que cada profissional da sua equipe é especialista em um assunto, entendeu? E isso que eu achei bacana. Não é aquela pessoa que faz tudo, que ao mesmo tempo não sabe por completo tudo. E eu senti isso aí, né? Que cada um tem uma especialidade. E uma coisa que eu achei muito bacana, o meu Visa Manager, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu estava receoso no meu caso. Que eu falei assim para ele, falei, cara, o meu caso vai ser difícil. Porque eu tenho 20 e poucos anos já que eu me formei, eu sou caminhoneiro aqui no Japão, eu já estou fora do país há algum tempo, já estou fora do mercado há algum tempo. E só que eu quero aprender inglês, cara. Eu quero ficar fluente em inglês. Eu não sei se vai colar. Eu falei para ele, eu não tenho família, eu não tenho bens, eu não tenho nada que me segure em lugar nenhum. Ele pegou e falou assim: dá sim, Léo, dá sim. Nós vamos fazer, dá. Aí, tá, beleza. Ele falou assim: uma coisa que está me incomodando, ele o quê? A minha idade. Eu tenho 46 anos. Eu falei assim: a minha idade já era. Ele falou: não, idade não tem nada a ver, cara. Ele falou: o que tem a ver é a nossa estratégia, é o que nós vamos usar no nosso método e vamos montar a sua estratégia. Ele falou assim: ó, o importante de tudo, o principal, é sempre falar a verdade. Isso que ele falou desde o começo. E vocês também, vocês jogam pela honestidade. Vamos só falar a verdade. Porque se você falar a verdade, você não vai deixar pontas soltas. Foi essa palavra que ele usou. Você não vai deixar pontas soltas. Por isso, vamos montar em cima do nosso método, a nossa estratégia, a minha e a sua, vai ser 100% em cima de verdade. É pegar o método e criar um formato de história para poder contar aquilo ali. Mas é muito mais profundo do que isso. Até para quem está assistindo entender, quando você contrata a mentoria da Move, você vai falar com três pessoas na Move. A pessoa do comercial, e aí você contrata. Aí você vai falar com o Visa Manager do início ao fim. Além do Visa Manager fazer todo o trabalho dele de conferência da 1060, de orientação e etc., ele coloca uma segunda pessoa no grupo que é para fazer um double check. Então você tem um grupo exclusivo lá no WhatsApp, que é só você e a sua família, o Visa Manager. E aí, isso vai do dia 1 até o fim. O Visa Manager está lá. É a única pessoa com quem você vai ter contato sobre estratégia, sobre tudo. É o Visa Manager, né? Mas durante 2, 3 dias aparece uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa faz uma revisão adicional. Ela traduz para inglês a 1060. Ela coloca no sistema do governo americano e manda lá no grupo, né? E aí o Visa Manager ele é responsável de novo por validar, o cliente valida também. Então, no final das contas, você lida com duas pessoas. Só que é aquilo, né, cara? O Visa Manager ele tem que ser a mesma pessoa que entende o perfil, que faz análise da estratégia, que vai te guiar pelas outras etapas mais operacionais e que vai estar lá no final fazendo a simulação de entrevista, porque senão tem uma perda muito grande. Então é o mesmo profissional, né? Só tem esses 2, 3 dias em que entra uma segunda pessoa no grupo, ajuda com a 1060 para garantir que não vai ter hipótese alguma, sai do grupo e aí fica só você e o Visa Manager. Então, assim, ninguém faz isso no Brasil, só a Move mesmo. E a gente garante que não existe ninguém que tenha o resultado que a gente tem. Então, aqui na descrição, se você que está assistindo quiser, tem um link, clica ali rapidinho, você depois volta e assiste o vídeo, preenche o formulário, que o Léo preencheu também, e você vai ter contato com o nosso time, vai te mandar um WhatsApp, vai conversar com você para te explicar por que a Move é a melhor empresa do Brasil, se é que você não está convencido ainda depois de todo esse depoimento do Léo. Japão é diferente, só para as pessoas entenderem. A aplicação em um monte de lugar é igual. É o mesmo site do governo americano de preenchimento da 1060, é o mesmo site do governo americano de agendamento, de pagamento da taxa, é tudo igual. Só que o Japão é um dos pouquíssimos países que é diferente. O Japão ele tem um site diferente de agendamento que sempre é mais complexo, né? Obviamente, é um lugar que tem uma cultura muito distante da cultura ocidental. Então, acaba que tem mais margem para ter alguns detalhes ali diferentes no processo. Então, eu queria te pedir o seguinte, Léo. Guia pra gente qual foi a cidade que você foi fazer a entrevista, Uhum. como que é o ambiente lá fora e qual que foi as etapas que você foi passando para que as pessoas que estão no Japão, clientes da Move ou não, que vão fazer entrevista, eles Tá. possam entender o que que eles podem esperar lá. Essa parte de agendamento, tudo foi. Toda essa parte burocrática foram vocês que fizeram, então realmente eu não tive trabalho nenhum. Eu só tive que cumprir as tarefas que o Visa Manager passava para mim. Eu marquei numa cidade chamada Osaka, que é assim, tem Tóquio, tem Osaka. Por quê? Eu escolhi Osaka por estar mais perto de onde eu moro hoje. Aí ela falou assim, a pessoa falou assim para mim, ó, chega com pelo menos 1 hora de antecedência.
né? Eu falei, tá, não pode, fica tranquilo. Eu fui uma noite antes, Cris. Tá vendo? O Não, cara é mas disciplinado mesmo. sim, é que assim, isso vem da minha cultura, entendeu? De nunca atrasar, nunca atrasar. E, cara, você concorda comigo? A minha única missão é chegar lá e fazer entrevista. Eu vou chegar atrasado? Não faz sentido. Isso é queimar na largada. Então, eu dei uma pesquisada antes no mapa, né? Porque vocês me passaram o link do local tudo. Eu vi que é muito no centro da cidade. Aí eu localizei os estacionamentos. Eu falei, cara, para eu pegar ir de transporte público vai dar muito trabalho. Eu ia ter que pegar um ônibus, pegar uma estação, enfim, eu tenho que fazer muita baldeação para chegar lá. Eu falei, eu vou de carro. Vou de carro porque eu saio do meu ponto A, chego lá no ponto B e acabou. Eu pesquisei os estacionamentos ao redor do consulado primeiro. E eu pensei, por ser centro, e a cidade é gigantesca lá, acho que é a segunda maior cidade do Japão, eu pensei, eu não vou conseguir estacionamento se eu chegar de manhã. Então eu falei, melhor coisa, eu vou uma noite antes, entendeu? Então eu saí daqui de noite, a minha entrevista estava marcada para a partir das 9h20 da manhã, eu saí às 9 horas da noite, 12 horas antes, são 3 horas e 40 mais ou menos de viagem. Eu cheguei lá, procurei um estacionamento mais conveniente para mim, que eu pudesse ir a pé ali rapidinho, achei um estacionamento bom, parei meu carro lá e dormi no carro. Legal, cara. E pra galera visualizar um pouco, o consulado do Japão ele fica o quê? É uma casa? É um prédio? É o quê? Uma sala? É um prédio. Um prédio. Isso. Aí eu vou explicar. É assim, o consulado tem todo o esquema de segurança, então é fácil de localizar, porque vai ter um ônibus na frente, que é o ônibus da polícia do Japão, tá? É um ônibus que é a base deles lá. É o escritório deles. Fica parado, mas é um ônibus, literalmente um ônibus da polícia. Fica parado na frente e tem os policiais ao redor. Então eu cheguei lá 1 hora antes do meu horário marcado. E estava chovendo, justo nesse dia. E eu não levei guarda-chuva. Aí eu cheguei lá, já tinha uma filinha e tal, e eu lá, na chuva. Aí o policial chegou para mim e falou assim, para que hora você está agendado? Eu falei, para daqui a 1 hora. Ele falou, não precisa estar aqui, você vai ficar doente aqui na chuva. Ele falou, procura um abrigo para você. E volte 20 minutos antes que dá. 20 minutos antes, é 9h20, vem aqui 9 horas que vai estar aberto aqui para você entrar já. O seu horário, o pessoal do seu horário vai estar entrando. Então eu voltei uma vez pro carro, esperei, né? Porque estava chovendo. E quando eu cheguei lá, funciona assim. Tem a primeira fila do lado de fora. Eles mostram uma lista de tudo que você não pode ter no bolso, né? Que são coisas óbvias, né? Estilete, canivete, coisa absurda. Aí, tá, tira celular e carteira, que é o básico que todo mundo tem. Eu nem levei celular, porque o meu Visa Manager falou, cara, não leva nada, não leva nada. Então eu cheguei sem nada, somente com a pasta de documentos. Aí eles te dão uma cestinha para você colocar ali. Beleza, você coloca o celular e tal. Aí eles vão verificar se não tem nada perigoso ali. Se tiver alguma coisa que não pode entrar, fica ali fora mesmo. O policial fica olhando para quando você sair, você pegar de volta. Ah, legal. Beleza. Não precisa Passou isso pagar um aí. guarda-volume, não. Não, não tem guarda-volume, não precisa pagar. Eu já fui preparado achando que ia ter que pagar um guarda-volume. Por isso que eu falei, nem vou levar celular. Não vou poder usar mesmo. Né? Aí eles pedem para desligar, lógico. Depois que você entra, tem o detector de metais, igual ao aeroporto. E vai para a service. O CASB. Aí você fica ali, é um lugar bem simples, tá? Não é nenhuma sala, é uma mesa que tem uma pessoa sentada e você fica esperando a sua vez. Essa pessoa pega os seus documentos, olha e fala, ó, vai pro terceiro andar, tá? E assim, um aviso importante, pessoal, lá não pode usar elevador, é tudo por escada, tá? Que eu vi um guarda dando bronca num rapaz lá que não entendeu e tentou ir pelo elevador. Lá é muito sério. Eles não são nem um pouco assim sorridentes, nada assim. Eles cumprimentam, lógico, são educados para cumprimentar, mas não fica assim mostrando o dente para você o tempo todo. Então você tem que ficar prestando atenção no que eles estão falando. Mas ali já eram americanas, né? Não, japoneses ainda. Japoneses ainda. São funcionários lá, sim, mas são japoneses. Aí eles falaram assim: pega essa pasta, pega a escada, terceiro andar, beleza? Aí você sobe lá para coletar digitais e eles dão, acho que a primeira entrada nos documentos, alguma coisa assim. Aí fica uma fila lá, ficam os guichês de atendimento normal. Chama um por um, você entrega, pede, né? Algumas coisas que precisa entregar, entrega passaporte e tal. Aí eles olham, eles colocam no sistema e falam, coloca sua mão esquerda, sua mão direita. Ou às vezes pede, pesa direita e esquerda. Eles vão falar para você. Você coloca os 4 dedos e beleza. É bom levar foto, porque lá tem uma máquina de tirar foto, só que eu vi que é muito concorrida aquela máquina e você tem que fazer os ajustes, é muita coisa para fazer. Então, já leva a foto 5x5. E não adianta tirar essa foto em maquininha de rua, porque aqui no Japão tem as maquininhas de rua. Em loja de conveniência tem as maquininhas para tirar foto.
Não dá para tirar lá, tá? Porque o fundo tem que ser branco. E nessas máquinas, geralmente o fundo é azul ou verde. Então, procure uma loja de fotografia mesmo, tá? Eu fui numa loja que vende câmeras fotográficas, lá eles tiram. Você explica, eu preciso tirar uma foto 5x5 para tirar visto americano. Eles já sabem o que é. Já tira no formato, inclusive, sabe aquela altura que você tem que medir assim tudo? Tá, então eu já levei a foto. De lá, na hora que você termina o terceiro andar, eles falam, agora você desce para o segundo andar para fazer a entrevista. É tudo marcado no chão, por onde você tem que ir. Beleza, desce pela mesma escada que você subiu, só que entra na porta do segundo andar. Chegando lá tem outra fila, aquela que faz aquele zigue-zague assim. Aí tem lá o guichê tão temido para fazer a entrevista. É um guichê só? Só tinha um guichê. E sabe qual é o problema? Todo mundo tá ouvindo tudo, porque tem um alto-falante. Então a pessoa fica nervosa, porque você escuta tudo, no caso se for uma mulher, tudo que ela tá falando para você, e você escuta tudo que a pessoa tá respondendo. Porque é um silêncio a sala, sabe? E fica todo mundo em pé. Legal, Léo. E quanto tempo que você ficou na sala de espera? Cara, eu fiquei quase 1 hora. Bastante tempo, hein? E aí quando você foi para a entrevista, Bastante então, tempo. era uma pessoa só entrevistando? Era um homem ou era uma mulher? Era uma mulher. Ali já era americana ela, né? Ah, americana. A entrevista ela foi em inglês ou foi em japonês? Ela pergunta, você prefere falar em japonês ou em inglês? Eu preferi em inglês. E aí, beleza, você chegou então no guichê lá para fazer entrevista. Como que ela tava? Ela foi cordial com você? Ela foi mais séria? Foi mais agressiva? Foi mais simpática? Como que ela se comportou? Neutro, sim. Eu entreguei minha pasta, ela abriu a pasta e começou a fazer lá tudo que ela precisa fazer. Mas não foi nenhum momento rude, nada, nem assim, que fica assim, sabe aquela pressão em cima, nada. Foi bem tranquilo. Quantas perguntas que ela fez mais ou menos, você lembra? Na verdade, foram duas. Só duas perguntas? Duas. Aí surgiu a Caramba. terceira, porque eu caprichei na resposta da segunda. Por causa disso surgiu a terceira. Mas foi assim, uma coisa bem simples. É, meu amigo, o método funciona, hein? Funciona. Então, três perguntinhas. E aí, como que foi na hora que, depois de mais de 20 anos, você falou que você está com 46, com 14 anos você descobriu que você foi convidado para ser herdeiro e você criou um sonho americano. Então, a gente está falando de 32 anos depois, você ouviu da cônsul que o seu visto estava aprovado e que você podia estudar inglês nos Estados Unidos. Como que foi a sensação, cara? Nossa, na hora que ela falou assim, your visa was approved, só falou isso e have a good one, né? Bom dia. Eu só falei thank you, have a good one e saí, cara. Na hora que eu saí, eu não sabia o que fazer. Eu tremia, eu não sabia se eu já ia embora, se eu passava no banheiro para lavar meu rosto, porque, sabe, eu não sabia o que fazer, cara. Eu fiquei muito assim, fiquei em choque na hora, mas muito feliz, cara. Muito feliz que eu ainda fiquei na dúvida, a primeira coisa que eu perguntei pro meu Visa Manager, quando eu cheguei no carro, peguei o celular, eu falei assim, cara, eu não entendi se eu fui aprovado, porque, sabe, eu falei assim, ela falou assim, pra mim ela falou, your visa was approved, mas eu não sei se ela falou, your visa don't approve it. Eu falei, caramba, eu não sei. Eu falei, eu só sei que ela ficou com tudo que é meu lá. Ele falou, então aprovou, cara. Aprovou, pô. Se não aprova, você sai de lá com o passaporte na mão. Foi assim, parece que lavou a minha alma, assim, cara. Nossa, aquela tensão toda sair. Eu imagino, cara, a gente está falando de mais de 30 anos de projeto, mas na hora que você tomou a decisão, estalou o dedo e falou, é agora, menos de um mês você já estava com o visto aprovado. Fantástico isso, cara, fantástico. Eu espero que isso ajude muita gente, porque todo tipo de perfil, gente, tem todo tipo de perfil. Tem gente que vai levar décadas, tem pessoas que tomam a decisão em 3 meses já estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um projeto individual para cada um, né? Não existe um formatinho que se foi assim para um, tem que ser assim para outro. E não é porque ele esperou 30 anos desde que esse sonho surgiu na cabeça dele, no coração dele, que você tem que esperar também. Mas uma vez que você tomou a decisão e que você juntou a grana e que você bateu o martelo muito rápido, você fez as coisas acontecerem. Foi, muito rápido. Pô, parabéns, cara. Fico feliz demais, Léo. Muito bom ouvir essa tua história, cara. Assim, Obrigado. muito emocionante. Você tá doido. Eu espero que muita gente abra os olhos e perceba que os Estados Unidos ele não vem sem sacrifício, né? O sonho americano ele tem um preço a se pagar e você pagou o seu. É um passo de cada vez, porque é um projeto pro resto da vida. Pô, Léo, valeu, cara. Obrigado pelo papo, obrigado por ter topado compartilhar a tua história comigo. Quem quiser conhecer mais sobre a história do Léo, na descrição vai ter o link aqui do canal dele, Vida no Exterior.
Lá vocês vão poder ouvir mais sobre como que é a rotina dele, como que é o trabalho dele. E vocês viram que ele é um cara bom de contar história, né? Então tem muito conteúdo legal para vocês acompanharem também. Mas valeu, cara. Bom falar contigo de verdade. Obrigado por ter escolhido a Move. Parabéns aí pela sua conquista. Obrigado, Cris. Muito obrigado a você, toda a sua equipe. E, cara, eu desejo que Deus abençoe vocês, vocês continuem crescendo, vocês continuem realizando o sonho de todos que desejam ir aos Estados Unidos e tentar um projeto de vida, o que vocês estão fazendo. E vocês estão fazendo assim de uma forma impressionante. Eu acho que vale a pena. Tem que ser por esse caminho mesmo. Não adianta ficar batendo a cabeça que você só vai perder tempo, né, cara? E tempo é um bem mais precioso que a gente tem. Muito obrigado mesmo, cara. Bom, para vocês que estão assistindo, se vocês não estão inspirados pela história do Léo, já não tenho mais o que falar, mas lembra que na descrição vai ter o link. É só preencher o formulário ali no site da Move e aí o nosso time entra em contato pelo WhatsApp para você poder tirar o teu sonho americano do papel. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo de uma live que foi feita em que eu falei sobre como que as pessoas que chegam nos Estados Unidos com visto F1 e mudam de ideia dentro do país podem mudar de um visto de estudante para chegar no Green Card. Então assista esse vídeo, clica aqui na tela que ele vai ajudar demais você a entender as possibilidades do visto F1, por que ele é mais versátil, por que ele é um visto que está sendo procurado por tanta gente. Valeu, um abraço e até mais.